Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? O meu nome é César. É um imenso prazer contar com a sua presença mais uma vez neste humilde canal. Seja muito bem-vindo. O meu nome é César. Bom, nesta ocasião, eu gostaria de comentar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Parábola ou história, ou como queiram denominar, né? Eu prefiro chamar de parábola. Agora, se você considera que seja uma história, tudo bem, fique à vontade. Então, no mundo, né, na tradição religiosa, quando o assunto é algo relacionado ao inferno, essa parábola ela é o carro-chefe. Ela é praticamente o filé mignon da tradição religiosa. Então, os líderes religiosos, em suas homilias, quando eles falam do assunto relacionado ao inferno, a tentativa de justificar um local de tormento, vocês podem ter plena certeza de que eles recorrem à história ou à parábola do rico e do Lázaro. E aí, claro, né, discorrendo acerca dessa parábola, eles inculcam na mente dos membros da membresia um filme de terror, né? Essa parábola é muito usada para estimular o medo no imaginário das pessoas. Então eles enfatizam muito essa questão do inferno, o local de tormento, né? De todos aqueles dos ímpios. Então agora, nessa ocasião, eu gostaria de falar com os senhores acerca dessa parábola, né? Eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, principalmente abordar aspectos que são de suma importância, mas que infelizmente os líderes religiosos, eles não dão ênfase. Talvez até por ser assim uma desonestidade teológica por parte desses homens, né? Porque se o intuito realmente é manipular, então tem aspectos dessa parábola que eles fazem questão de não dar ênfase, de não abordar. Eles abordam mais a questão do inferno. Então é isso que é bombardeado na mente das pessoas quando o assunto é inferno. Então quando eles fazem uso dessa parábola, eles abordam, eles dão ênfase muito nessa questão de inferno, para tentar justificar o local de tormento. Então agora, vamos fazer a leitura da parábola. Eu vou usar, hoje, neste vídeo, eu usarei a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Então a parábola se encontra no capítulo 16 de Lucas. A você que está aí acompanhando o vídeo, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Então, de início, vamos apenas fazer a leitura da parábola na íntegra. E após isso, nós vamos abordar aspectos, pontos dessa parábola que, infelizmente, a tradição religiosa não aborda. Então, vamos aí. Pega aí, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo
chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esta é a parábola. É essa parábola que o sistema religioso faz uso. Então, sempre que o assunto é algo relacionado ao inferno, você pode ter certeza que essa parábola ela é praticamente o carro-chefe da tradição religiosa. Então aqui, o que eu queria trazer? Bom, primeiro, essa parábola ela não é destinada ao povo gentil. Então, logo mais adiante, eu vou me dizer o porquê. Mas antes disso, olha só que coisa interessante. Vamos voltar aqui no versículo 23. Aqui no versículo 23, diz que o rico, ele estava no inferno. Ele estava no inferno sendo atormentado pelas chamas. Ele estava em tormentos, né? E aí, olha só o que diz. Ele viu ao longe Abraão e Lázaro. Ele pôde contemplar Abraão e Lázaro. Agora vamos pensar um pouco. Será que esse inferno aqui, se ele fosse mesmo um local de tormento, como que o rico que estava lá no inferno, ele pôde contemplar Abraão e Lázaro no seu seio? Vamos supor que aqui o seio de Abraão seja o céu. Será que o céu e o inferno são locais próximos um do outro? Onde um pode contemplar o outro? Você imagine então a seguinte analogia. Vamos supor que uma mãe ela tem um filho. Esse filho ele é problemático. Aí a mãe morre
A mãe está lá intercedendo, pedindo a Deus para que o seu filho abandone aquela vida errada, né? E aí, finalmente, essa mãe morre. Essa mãe é levada para o seio de Abraão. E o filho dela também morre e vai para o inferno. Agora você imagina a mãe lá no seio de Abraão, ela contempla o filho dela no inferno. Você acha que essa mãe, ela teria uma eternidade, ela iria ser feliz no seio de Abraão, sabendo que o seu filho está no inferno, contemplando o seu filho no inferno? E vice-versa, né? O filho lá no inferno, ele olha lá para o céu e vê a mãe lá junto do seio de Abraão. Será que a eternidade, ela vai ser algo agradável para ambos? É óbvio que não, né? Então aqui você vê que isso aqui é uma parábola, gente. Isso aqui é uma história. E Jesus, contando essa história ela está eivada de judaísmo. Ela tem um judaísmo aqui. Por exemplo, essa doutrina aqui, ó, que fala do seio de Abraão, isso aqui é uma crença no meio do judaísmo. Era uma crença judaica. Certo? E outra coisa também interessante, o rico, ele estava no inferno, ele estava o quê? Com sede, que ele pediu que Lázaro molhasse a língua, né? Será que se fosse espírito, o espírito tem língua? O espírito vai ser atormentado pela chama? Mas o principal aspecto dessa parábola não é isso. A chave do entendimento dessa parábola, ela está no versículo 29. E agora eu peço a você que está acompanhando o vídeo, aguce aí os seus ouvidos. Você que está com a Bíblia, acompanhe a leitura e agora preste bastante atenção ao versículo 29. Antes de ler o versículo 29, eu vou ler o versículo 27. Então aqui, o rico, ele estando no inferno, ele implorou a Abraão que Abraão mandasse Lázaro à casa do pai dele, à casa paterna. Porque esse rico, ele tinha 5 irmãos. Então ele pediu para que Abraão enviasse Lázaro para que Lázaro falasse desse local de tormento, para que os irmãos dele não fossem parar lá, né? Não fossem condenados a estar nesse mesmo local aonde ele estava. Agora preste bem atenção na resposta de Abraão. Respondeu Abraão. Eles, esse eles aqui refere-se aos irmãos dele, né? Esse eles aqui está se referindo aos 5 irmãos do rico, né? Ou seja, aos 5 irmãos e a todos aqueles que estavam vivendo lá naquela geração. Então Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Tá vendo aí? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês prestaram atenção? Vocês conseguem perceber agora, nesse momento, que eu havia dito, né, que essa parábola, ela não é direcionada aos gentios. E é exatamente aí que está a chave do entendimento. Então, quando o rico, ele implora a Abraão para que Abraão enviasse Lázaro à casa dos seus pais, para que Lázaro falasse daquele local, a resposta de Abraão foi qual? Olha, eles lá têm Moisés e os profetas. E se não ouvirem a Moisés e aos profetas, eles tampouco vão crer na pregação de Lázaro.
Então aqui você já percebe o seguinte, gente. Essa parábola não foi direcionada aos gentios. Por quê? Porque Moisés e os profetas, preste atenção, Moisés e os profetas compreendem a antiga aliança. Nós, na qualidade de gentios, nós não nascemos sob a antiga aliança. O nosso chamado não foi em Moisés e nem nos profetas. O nosso chamado foi em graça. Então, quando você lê essa parábola aí, você percebe o seguinte: por que que o rico ele foi parar naquele local de tormento? A resposta está aí. Ele foi parar naquele local de tormento porque ele não observou Moisés e os profetas. Então, ou seja, se a condição para nós não irmos ao inferno é observar Moisés e os profetas, então se nós, gentios, fôssemos nos enquadrar nessa parábola, nós teríamos que deixar a graça de Deus de lado e voltar-se para Moisés e os profetas. Caso contrário, nós também estaríamos naquele inferno, assim como o rico estava. Nós seríamos o quê? Condenados. Então você vê que essa parábola, quando Jesus ainda está contando essa parábola, você que é gentil, não pode se enquadrar nesse contexto. Porque o público-alvo dessa parábola é Jesus. Tem um cachorro aqui fazendo discurso de ódio. Então, não esquece o cachorro. Então, ou seja, essa parábola, o conteúdo dela, esse conteúdo é voltado para os judeus. Jesus estava contando essa parábola porque ele queria advertir os judeus. Então agora eu penso que isso está esclarecido, essa questão, né? Então, como nós não vivemos debaixo dos mandamentos de Moisés e nem vivemos a realidade dos profetas, Moisés e os profetas sendo a antiga aliança, então nós aqui, na qualidade de gentios, vivendo a graça de Deus, não podemos fazer uso dessa parábola. Então essa parábola aqui, ela está totalmente fora da nossa realidade. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouco dessa questão do inferno. Esse inferno que o rico estava, será que isso é um local literal? Será que é realmente um local de tormento? Será que o que Jesus quis abordar nessa parábola é realmente isso? Então agora vamos fazer aqui um paralelo entre essa parábola e o que está escrito em Malaquias. Você vai ver que existe pontos em comum. Então agora eu peço a você que vá lá no livro de Malaquias. Vamos ler o que está escrito em Malaquias. Bom, Malaquias no capítulo 4. Antes de efetuar a leitura, é importante que se esclareça que Malaquias ele foi escrito pós-cativeiro babilônico. Ou seja, depois dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, que foi profetizado por Jeremias, o livro de Malaquias, o profeta Malaquias inicia o seu ministério. Então, assim sendo, olha só, olha o que diz a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então aqui o profeta, ele anuncia que o dia do Senhor ele viria como fornalha. Esse dia não ia deixar nem raiz e nem ramo.
Ele iria que ser como o restolho, né? Agora, continuando, veja o que diz agora aqui no versículo 4. Após então o anúncio da chegada desse dia, no versículo 4, olha a recomendação do profeta. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, primeiro, o profeta faz o anúncio do dia do Senhor, do dia que viria como fornalha. E aqui, logo após em anunciar, então, a proximidade desse dia, aqui ele traz uma exortação para que o povo se lembrasse da lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés aqui, ela estava sendo uma salvaguarda. Uma vez que o povo observasse a lei de Moisés, ela seria o meio de escape desse juízo aqui. Então, assim sendo, esse juízo que o profeta Malaquias anuncia, ele não é um juízo que iria cair sobre a humanidade, mas sim sobre Israel. Porque a lei de Moisés, uma vez que a lei de Moisés é a salvaguarda para escapar desse juízo, essa lei de Moisés, ela foi dada para todo Israel. Então esse dia que iria arder como fornalha, era algo voltado para Israel. Era algo que Israel iria sofrer esse dia. E aqui no versículo 5, ele fala da chegada do profeta Elias. Então, antes desse dia do Senhor se manifestar, o profeta Elias haveria de vir. Olha lá, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes desse dia que vem como fornalha se manifestar, Elias viria. Bom, então eu não vou ler acerca de quem é Elias, né? Mas esse Elias foi João Batista. Então, João Batista foi o Elias que haveria de vir. Então, se João Batista ele era esse Elias apontado aqui, então, sendo João Batista o Elias, João Batista ele veio na geração do primeiro século. Então, o dia do Senhor, que arderia como fornalha, ele deveria acontecer dentro daquela geração. Esse dia do Senhor, ele não poderia acontecer 2000 anos depois, gente. Porque aí, claro, João Batista ele foi o Elias para aquela geração. Então aqui nós estamos diante seguinte, né? Para que a condição então necessária para que o povo escapasse desse dia era lembrar-se da lei de Moisés. Então vamos lá, vamos estabelecer então a relação que existe entre o que o profeta Malaquias está profetizando e a parábola do rico e do Lázaro. Lá na parábola, me diz que o rico, ele foi parar no inferno justamente porque ele não observou Moisés e os profetas, não é isso? Ele estava naquele inferno justamente por conta disso. Haja visto que o próprio Abraão disse a ele, né? Quando ele fez o pedido a Abraão para que Abraão enviasse Lázaro à casa dos seus pais, a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas. Então, ou seja, se não observasse Moisés e os profetas, iria parar naquele inferno de fogo. Agora veja aí, aqui o profeta Jeremias diz que o dia do Senhor arderia como fornalha, e o rico estava no inferno de fogo. Vocês estão conseguindo enxergar o que há em comum? O que tem em comum?
ou seja, o rico no inferno, em tormentos em meio a chamas, e aqui o dia do Senhor como fornalha, que não deixa nem raiz e nem ramo. Por quê? Para aqueles que não observassem a lei de Moisés. Se não observassem a lei de Moisés, iria sofrer o dano, iria cair nessa fornalha, nesse dia que arderia como fornalha. E na parábola do rico e do Lázaro, todo aquele que não observasse a lei de Moisés iria para onde? Para o inferno de tormento. Tá certo? Bom, então a essa altura do vídeo, vocês estão conseguindo enxergar o que há em comum nesse paralelo entre a história do rico e do Lázaro e a profecia de Malaquias referente ao dia do Senhor que arderia como fornalha? Ou seja, o que há em comum? O que está em comum é a lei de Moisés. Não observando a lei de Moisés, você iria sofrer naquele dia que arderia como fornalha. Não observando a lei de Moisés, o rico foi parar no inferno. Agora, qual que é a conclusão que eu cheguei, observando esse aspecto em comum? A conclusão que eu cheguei é que o inferno a qual o rico estava representa o dia do Senhor. Aquele local de tormento nada mais é do que Jerusalém. Jerusalém foi transformada num inferno de fogo e tormento. Todos aqueles que não observaram a lei de Moisés foram lançados no inferno de fogo. Aquele inferno, então, que aparece na parábola do rico e do Lázaro, é o dia do Senhor que arderia como fornalha. Esse dia em ardeu como fornalha para os judeus. Não é para toda a humanidade e nem para os gentios. Então, assim sendo, a conclusão que eu pude chegar era que Jesus, ao narrar a parábola, o intuito seria ilustrar o dia do Senhor por intermédio daquela parábola. É tão verdade que essa parábola ela não se estende aos gentios pelo seguinte motivo. Quem não observasse a lei e os profetas iria parar nesse inferno. Em contrapartida, o que diz lá em Mateus 11? Vamos ler? Eu vou trazer aqui Mateus 11. Mateus 11, 13 me diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, ou seja, João foi o último dos profetas. A lei e os profetas foram até João. Então, lá na história do rico e do Lázaro, não diz que todos aqueles que não observassem Moisés e os profetas iriam parar naquele inferno a qual o rico estava? Então, por que você, gentil, você, nós que estamos aqui, por que ainda os líderes religiosos, eles usam essa parábola? Porque se a lei e os profetas duraram até João, isso significa que a parábola do rico e do Lázaro, ela durou até João, gente. Porque a lei e os profetas, elas duraram até João. Isso significa que após o ministério de João, o que iria acontecer era o dia do Senhor e o fim da lei e dos profetas. Então agora ficou esclarecido a você que está acompanhando o vídeo? Quando os líderes religiosos forem fazer uso dessa parábola, você que viu esse vídeo, não permita ser enganado. Não se enquadre nesse contexto, porque essa parábola não é destinada a você. Nós não estamos vivendo Moisés e os profetas. E aquele dia do Senhor que o profeta Jeremias, o profeta Malaquias
aponta que arderia como fornalha, esse dia já aconteceu. Então, aquele dia, ele foi ilustrado por intermédio dessa parábola. É tão verdade que quem não se lembrasse da lei e dos profetas iria sofrer o dia do Senhor, que arderia como fornalha. E quem não observasse Moisés e os profetas iria para o inferno, a qual o rico estava em tormento. Só que esse inferno era uma metáfora que apontava para a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém foi tomada pelas chamas, ela se transformou num lago de fogo. Certo? Bom, gente, então, aquilo que eu queria falar, dizer acerca da parábola, o que eu queria expor, era exatamente isso. A você que chegou até aqui, pense, medite, né? Não se deixe enganar mais por aquilo que a tradição religiosa tenta inculcar na sua mente. Porque você precisa ter uma coisa chamada senso crítico. Você não pode ter uma mente assim, aberta para qualquer coisa, sabe? Você tem que saber processar as informações, ter o senso crítico, questionar. Porque o intuito deles, quando eles fazem uso dessa parábola, o intuito é unicamente inculcar medo. Porque através do medo, eles vão mantendo o quê? O domínio sobre as vidas. E nós aqui estamos no sentido contrário. Você que viu esse vídeo, pese na balança, tá certo? Aquilo que você aprendeu, viu na tradição e aquilo que você está vendo agora nesse vídeo. Questione. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que chegou até o final do vídeo. Se o conteúdo do vídeo é digno do teu like, deixa aí o joinha. Se você continua acreditando no ensino da tradição, então você deixa o seu dislike. Certo? E é de costume, né? Em todo final do vídeo, eu sempre digo que nós moramos numa democracia. E em toda democracia é salutar, é saudável a pluralidade das ideias. Assim sendo, eu fico por aqui. Graça e paz. Um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.